Olá, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Disciplina de termodinâmica aplicada à engenharia. Há pouco estávamos aí já conversando um pouquinho nos Sim, bastidores, né, Diego? isso mesmo. Legal. Então tá, o que nós vamos fazer hoje, né? Lembrando, essa disciplina, ela não tem aula todas as semanas, porque essa disciplina ela é uma disciplina que era trimestral, tá? Essa disciplina, Sim, ela era para acontecer no segundo trimestre, era para estar começando agora. Mas este ano a UBRA mudou, não tem mais a função da disciplina trimestral, ela fica aberta durante o semestre, só que a carga horária dela não é de 76, é uma carga horária de 38 horas. aham, Né? Então, o que a gente fez? A gente distribuiu essa carga horária no período ali de 6 meses. Por isso que fica uns intervalos meio estranho. Para facilitar, né, Diego, a gente acabou colocando lá na plataforma os dias que tem sim, aula. Eu acho que isso deve ter facilitado, né, Diego? sim. Então tá, eu vou compartilhar minha tela. Então a gente Ok, já vai dar início à nossa aula de hoje, que ela inicia com a revisão do AP1, ou seja, fechamento das notas de AP1, tá? Então a gente vai fazer uma correção aqui e logo em seguida a gente já vai entrar no conteúdo de AP2 e já tem uma avaliação para ser entregue já na semana que vem. Essa avaliação ela foi aberta já tem algum tempo, né? Mas sim, tem algumas dúvidas, né, de que a gente já pode estar sanando hoje aí, correto? beleza. Então tá, qualquer coisa pode me chamar, tá? Que eu tô aqui. Deixa eu só conectar meu celular, o meu computador, que daqui a pouco vai acabar a bateria dele aqui. Então tá, fechado. Vou compartilhar a tela aqui. Só me diga aí, tá enxergando direitinho aí a tela? Perfeito, Então perfeito. tá. Então, aula 4, hoje é a nossa quarta aula, né? Fechamento de AP1, feedback aí da aula 2 e vamos entrar no conteúdo do capítulo 3, miscibilidade, solubilidade e outros equilíbrios de fase, né? Equilíbrio químico para reações então simultâneas, tá? Então aqui tivemos aí o fechamento do AP1, que é o relatório, vou Sim. explicar então como é que ele funciona e como é que foi a avaliação, e também da objetiva, tá? Então, como é que ficou aqui a questão do relatório virtual? Acho que tu entregou, né, Diego? Entreguei sim. Isso, eu me recordo, tá? Então, aqui, ó, deixa eu abrir. Aqui, não, tá aberto já. Então, assim, o gabarito, né, desse relatório. O que era esse relatório? Vamos desde o início, né? Então, a gente foi dado para vocês um, foi dado para Uma planilha. vocês aqui um artigo, né? Esse Isso. artigo, basicamente, o que ele traz? Ele traz a comparação, tá, entre modelo, tá, de equilíbrio líquido-vapor. O que acontece? Quando a gente tem uma substância pura, essa substância pura, conforme muda a temperatura e a pressão, nós vamos ter o quê? Uma quantidade de vapor se formando sobre Sim, a fase líquida, tá? Então é aquilo. Vamos supor, né, que se a substância a 20 graus, ela vai ter uma quantidade de vapor sobre ela. A 35 graus aumenta a quantidade de vapor. E essa quantidade de vapor, né, vai mudando por quê? Porque a pressão de vapor, que é essa pressão que fica sob o líquido, ela vai aumentando até que a gente atinja o ponto de ebulição. Quando que a gente atinge o ponto de ebulição? Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica.
Então, quando o líquido é aquecido de tal maneira que ele atinja a temperatura de ebulição, que nada mais é a temperatura na qual a pressão de vapor sobre a fase líquida se iguala à pressão atmosférica. Então, para uma substância pura, é muito mais simples nós avaliarmos a composição do vapor e a composição da fase líquida. Porém, quando nós temos misturas, é de interesse da engenharia química conhecer a concentração na fase vapor e a concentração na fase líquida. Qual é a importância desse assunto? Uma das operações unitárias mais importantes para separação de componentes, principalmente na área de petroquímicos, é o processo de destilação, né? Então, a destilação faz uso dessas propriedades termodinâmicas, a exemplo do que nós temos trabalhado nesse artigo. Então, esse artigo ele traz, na realidade, uma compreensão teórica de dois modelos distintos que objetivam ser comparados com dados experimentais. Então, o que é feito? Né? É apresentado todo o trabalho, né? E é obtido dados experimentais para ebulição ou para a avaliação da pressão de vapor de uma mistura de álcool alílico e acetonitrila. Então, experimentalmente é avaliada a composição líquida, porque lembrem-se, né, X1 e X2 é a composição líquida do álcool elílico e o X2 é a composição líquida da acetonitrila, né? E o Y é a composição vapor do álcool alílico. Mas lembrem-se, X1 mais X2 é igual a 1, assim como Y1 mais Y2 é igual a 1. Então, se vocês olharem, somar esse com esse, dá 1, esse com esse dá 1, esse com esse, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é um quadro obtido experimentalmente, ou seja, foi feita a avaliação dessa composição, dessa mistura a 80 graus e da mesma forma foi feita a 40 graus. E depois, com esses dados experimentais, utilizou-se o modelo simplificado de Raoult, né, que foi apresentado aqui em cima, que leva em consideração que a pressão de saturação, né, do componente e a pressão do ambiente, então ele leva em consideração só esses dados, e o método NRTL, que é quando é apresentado, né, o coeficiente de atividade, né? Então, aqui nós vamos comparar um método simplificado e um método mais sofisticado, NRTL, que leva em consideração que tu precisa de um coeficiente para corrigir, né, o resultado que vai te entregar a composição, né, teórica, né, da fase, mas que ela é teórica, mas quando ela é comparada com os dados práticos, né, tu percebe uma grande similaridade. Então, esse era o objetivo. O aluno ia pegar o Excel que eu disponibilizei para vocês, né? Era um Excel que estava, obviamente, pré-preenchido, né? Porque ele não tinha os dados, não tinha, mas era muito simples, porque aqui já ele tinha as fórmulas embutidas. A partir do momento que tu fosse lançando os dados aqui, ele ia realizando o cálculo a 40 graus e a 80 graus. Aqui estava a base de cálculo. Pode falar. Não, é isso. É a equação, né?
Isso, tinha que transcrever as equações. Uhum. Daí, assim, professor, mas eu nunca trabalhei com Excel. Bom, pessoal, em algum momento, vocês, como engenheiros químicos, vão precisar do Excel. Então, eu oportunizei esse momento ímpar para vocês, para que vocês, então, pudessem exercitar, né? Então, uma vez adicionado as equações, vocês chegariam nesses resultados. Então, aqui nós teríamos, né, a 80 graus, onde eu tenho os dados experimentais, são os triângulos aqui, ó. Como é que se obtém? Ó? É só aplicar as equações ali de cima. Se tu olhar, como é que é a equação da pressão? Está aqui ela. Ó. Então, se tu olhares aqui, ó, tu pegou X1, tu pegou a pressão de saturação, né? A pressão de saturação e X2, e automaticamente, né, tu obtém o resultado, certo? Então, com base nessa informação, a pressão de saturação está lá embaixo, por isso não apareceu, está aqui, ó. Essa é a pressão de saturação do componente 1. E aí, sucessivamente, né, tem as fórmulas que devem ser aplicadas. E toda a base de cálculo estava aqui em cima. Então, era o que o aluno tinha que fazer? Tinha que copiar isso aqui e ir substituindo. Onde é x2, bota o valor. Onde é t21, bota o valor. Onde é x1, bota o valor. E assim por diante. Tá? Bom, então, esse aqui era o resultado. Então, o que nós percebemos? Que a curva, a curva de triângulo são os dados experimentais, estão vendo? Peraí que está desconfigurando aqui. Vamos aqui. Agora. Os dados experimentais são os triângulos. O dado, né, obtido teoricamente usando a equação de Raoult e o dado utilizando a equação NRTL, né, que é o método mais preciso. Então, onde é que a gente vê que o dado experimental fica próximo ao dado teórico? No NRTL. Da mesma forma que nós temos aqui o dado experimental a 40 graus, nós temos o dado NRTL em verde, em azul. Aqui não deu para ver tão diferente, né, quanto foi nesse caso aqui. Aqui deu para ver que o NRTL é muito mais próximo do que nesse caso aqui. Né? Então, isso nos mostra o quê? Que quanto maior a temperatura, tá, mais o método Raoult fica errado. Então, o método Raoult ele é aplicável a baixas temperaturas, considerando que os fluidos vão ser ideais, né? Então, quanto mais baixa a temperatura, mais próximo a um comportamento ideal. E moléculas muito complexas também acabam se distanciando do modelo de Raoult, que é basicamente o que é tratado, né? O que é apresentado aqui, né, como resultado ali nas conclusões, tá? Então, em relação aos coeficientes ali, captou melhor viabilidade em ambas as temperaturas, enquanto que o modelo Raoult captou 98 a 40 e 99. Os dois modelos apresentam forte correlação linear entre os compostos. Para sistemas não ideais, aparentemente, o modelo NRTL, em relação ao modelo Raoult, fornece uma melhor representação dos dados experimentais. Justifica-se esta melhor representação em função de que as misturas apresentam forças intermoleculares e é exatamente o coeficiente de atividade presente no método NRTL que vai levar em consideração essas interações, tá bom? Então, essa era a ideia, tá? Vocês verem na prática o conteúdo que vocês viram durante a PU. Bom, isso então foi com relação
ao relatório. Com relação à prova, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Vamos pegar o Diego, que está presente, os demais a gente não sabe, mas vocês conseguiram visualizar a prova aí? Diego, está visível para ti a prova? Aqui está dizendo resultados não estão exibidos de acordo com as configurações do instrutor. Eu tenho Ah, uma nota, mas eu só não tenho o que eu errei e o que eu acertei. vamos ver. Ah, tem o que tu errou e que tu acertou. Não, eu não consigo enxergar o que eu errei e o que eu acertei. Eu consigo Ó, só ver a ocultar nota. resultados do aluno. Vê se aparece agora para ti. Só que tu tem que entrar de novo. Tu vai ter que entrar de novo. Dá um F5 aí para atualizar. Agora pegou. Apareceu agora? Agora apareceu. E daí? O que tu acertou, o que tu errou? Qual é a dúvida? Tudo tranquilo? Deixa eu ver o que tem. Mas assim, bem tranquilo no sentido de que você pode olhar com calma, tentar resolver. Se ficar com alguma dúvida, Diego, você sabe que a gente tem uma sala de interação, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui a sala de interação, fica dentro do aqui, ó. Fórum de dúvidas. Então, qualquer, professor, não entendi, professor, não sei o quê. Aqui já, isso aqui tinha sido, né, tinha sido pedido lá, foi atendido, né, deu tudo certo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, dá para usar aqui, tá, Diego? Teve uma delas que foi do CAI, que era aquele gráfico ondulado. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Eu tentei fazer o corte, mas eu acho que eu fiz errado. Olha aqui. Então, essa daqui era bem teórica, essa primeira aqui, né? As teóricas, tudo bem, assim. Essa Tiveram daqui. duas que eram um cálculo, eu que fiz realmente a relação errada, depois eu vi. Essa daí Aqui foi a também, interpretação né? errada. Mas essa daqui, essa daí eu tive dúvida em relação a na hora de fazer o corte, porque ela vai de um ponto ao outro, né? Essa do gráfico. Isso, essa aqui tu tem que fazer o quê, né? Primeira coisa, quais são os dados que tu tem aqui, né? Então, ele te dava uma informação e tu tinha que, né, buscar essa compreensão, né? Fazendo a leitura aqui. Tomando a razão de equilíbrio CAI como apresentado na figura. Então, lembra, o que é o CAI? É a composição vapor sobre a composição fase líquida, tá? Então, quanto maior for o CAI, que isso aqui são tudo valores de CAI, ó, esses numerozinhos aqui, ó, tá? Sim. Então, quanto maior for o CAI, mais volátil vai ser a substância. Pode ver, o metano tem um CAI de 200, né, por exemplo, né, enquanto o N-pentano 15, na parte inicial, fazendo uma avaliação bem grosseira, tá? Mas aí na prática a gente marca o ponto de pressão na primeira régua e faz uma diagonal até encontrar a temperatura na outra régua, né? Exatamente. Então, era o que tu tinha que fazer, ó. Pela análise de hidrocarboneto apresentada na figura, podemos afirmar que o metano será mais pesado que o N-decano, que é mais leve. Contrário, né? Quanto menor for o KI, mais pesado. Quanto maior for o KI, mais leve, tá? Então, aqui era o contrário. Tendo a fração líquida 0,35 e a fração vapor 0,7, o KI da espécie em estudo será. Então, aqui o que tu tinha que fazer? Ó? Lembra o que é o KI? É a fração vapor dividido pela fração líquida. Então, ó, 0,7 dividido por 0,35
é 2 e não 0,5, tu entendeu? Uhum. Então, aqui está o erro. Aqui, cair do metano a uma pressão de 9 bar e a uma temperatura de 70 graus é 20. Então, o que tinha que fazer? Espera aí que eu vou fazer um esquema aqui, ó. Sim. Só um pouquinho, deixa eu anotar. Anota aí para mim, é 9 bar, 70 graus. 9 bar, 70 graus. Metano, né? Ó, 9 bar, 70 graus. Então, 9 bar... E a reta, né? Isso, 9 bar. Então, tá aqui, ó. Tinha que fazer isso aqui, 9 Sim. bar, 70 graus, ó. Aí ele não bate no 20, beleza. Isso daí já estava... Isso, bateu no 21, 22, 22 mais ou menos. Ficou claro isso para ti? Sim. Então tá, então por isso que não foi essa alternativa aqui. Depois, cair obtido a partir do quociente da fração líquida pela fração vapor. É o contrário, né? O quociente é uma divisão, tá certo? Mas é o quociente da fração vapor pela fração líquida, tá bom? E a última é fração líquida 0,7, vapor 0,35. Então, é 0,35 dividido por 0,7 é 0,5, daí fecha. Deu show agora ou não? Não, tudo bem, eu entendi. Foi besteira minha. Mas isso acontece, cara. A gente às vezes não se liga e não é nada muito complexo, né? Sim. Essa daqui era barbada também. Era simplesmente o cara botar esses 75 graus aqui, calcular Sim. o logaritmo natural da pressão de saturação, 1, pressão de saturação 2, e daí, com base nisso, tu ia dividir uma pela outra, porque no caso é o 1 pelo 2. Então, tu ia dividir pressão de saturação 1 dividido pela pressão de saturação 2. Sim. E o resultado dava 1,98. Essa tu acertou? Acertei. Tá. Acertei. Claro, o cara pode se perder aqui no cálculo, né? Por isso que tinha a calculadora, né, que vocês podiam usar. Tinha que fazer, por exemplo, ali, ó. Tinha que fazer a função inversa de logaritmo natural. Qual é a função inversa do logaritmo natural? Exponencial. Exponencial, exatamente. Então, tinha que fazer ali, ó. Daria para fazer aqui, ó. Exponencial. Não, acho que primeiro digita tudo e depois clica no exponencial, não é não? Pode ser. Ó, vamos lá, vamos digitar tudo. Opa. Eita, bosta. Pera aí. Vou abrir aqui. Para essa primeira aqui. 14,2724 menos. Abre parênteses. Ixi, abriu 2 vezes. Vamos ver aqui. Eu fiz pelo Excel. Era mais fácil digitar. Dava para ser. Mas essa calculadora tá me sacaneando, cara. Não era para estar sacaneando, não, aqui. Não, é porque o exponencial, não, esse ESP é de expoente. Aí, no caso, seria o exinho. Aqui. Aí. Olha. Elevado na 14,2724 menos, abre parênteses, 2945,47 dividido por 75 mais 224. Isso, né? Isso. Tem 3 parênteses. Fecha aqui e fecha aqui. Acho que tem mais um parêntese.
Não, aqui, ó. 1, 2, 2, 3. mais um, tem razão. Então, fecha mais um. Ó, então deu aqui o resultado. 4.42. Tá, anota esse número aí. 442. Daí o outro aqui, mesma coisa. Elevado, né? 14, 20, 43, menos 2, 9, 7, 2, 64, dividido 7, 5, mais 209. Fecha 1, fecha 2, fecha 3. Ó, quanto tinha dado antes? 4.42. Opa. Ah, eu não tinha dado a igualdade antes. Que bosta. Deixa eu ver se tem como a gente ver o histórico aqui. Memória. Mesmo. Tá. Está na memória. Então anota esse aqui. Esse aqui é 41,98. Puta merda. Não ficou, né? Não ficou. Não ficou. 41,98. Tá, 41,98 é o 2. Tá. Vamos lá. Agora eu vou ter que fazer certinho de novo. Vou abrir aqui. Abre parênteses. 14,2724 menos. Abre parênteses. 2945,47 dividido por 75 mais 224, fecha 1, fecha 2, fecha 3. 83,20. Então, 83,20 divide por 41,98, certinho. 41,98. 1,98. Então, essa era a resposta que tinha que achar. Tu fez pelo Excel, beleza, né? Mas é aquilo. Se fosse no dia da prova aqui na universidade, tu ia ter só a calculadora científica, né? Sim. Não ia ter o Excel. Aqui era teórica também, né? A resposta certa, que o simplificado é Raul, né? Essa daqui é a mesma dinâmica, essa aqui tinha que olhar o gráfico, né? Então, lembra, pressão, né? Aqui tu tem a composição, fase. Porque o que acontece? Quando tu tá olhando o azul, isso aqui é um gráfico pressão versus composição, tá? Então, o que acontece? O que nós temos? Quanto menor for a pressão, tá? Tu tem aqui fase vapor. Quanto maior for a pressão, tu tem fase líquida aqui. Ao contrário, né? Se fosse temperatura, quanto menor a temperatura líquido, quanto maior a temperatura vapor. Quando é pressão, quanto mais pressão tu coloca sobre a fase, maior a tendência dela liquefazer, entendeu? Então, o que tu tem aqui? Aqui tu vai ter o ponto de orvalho, que é líquido mais vapor, e aqui tu tem o ponto de bolha, né? Ou seja, então, numa dada pressão, por exemplo, aqui, vamos dar a 50 quilopascais, o ponto de orvalho é na composição aqui é líquido, né? É X de 20%, 0,2 de X1, que é igual a 0,8 de X2. Ficou claro isso para ti? Sim. E na mesma pressão, qual é que é o ponto de bolha? O ponto de bolha já tu tem uma outra composição, na mesma pressão. O ponto de bolha vai ser em torno de, aqui mais ou menos, aqui vai ser 0,3, ó. Então é 0,32, 0,33 mais ou menos, ó. 0,33 do Y1.
por isso que é X e Y, entendeu? E automaticamente, se tu tem 0,33 de X de Y1, Tem 0,67 de do Y2. Y2, que é o nitrometano, né? Então, tu tinha que fazer essa avaliação, né? E avaliar aqui conforme a alternativa, né? Então, assim, a composição do líquido no ponto C será dado por, ou seja, né? Então, é só tu olhar aqui na condição, né? Não atende. Então, a composição de vapor no ponto C vai ser Y2 igual a 0,4, que é essa aqui, ó. C', né? Ó, composição de vapor no ponto C', C' aqui, ó, C' 0,4. Vamos lá. E essa daqui também é uma questão teórica. Essa daqui também, né? Uma questão teórica, que comparando, né, a equação que a gente viu agora, né, Raul, com relação ao sistema NRTL. Então, essa aqui era a alternativa correta. Tranquilo, meu amigo Douglas. Tu queres que eu faça mais alguma? Tudo certinho? Não, por hora só. Por hora. O que é importante, né? Depois tu vê com calma, estuda. Se ficar com alguma dúvida, o que tu faz? Lá no fórum. Exatamente. Vai lá no fórum e diz, professor, não entendi tal questão, porque realmente eu não tinha aberto ainda para vocês verem, né? Abri hoje. Assim como tu chegou a ver o feedback que eu te dei lá no relatório? Deixa eu ver se apareceu aqui. É para estar aparecendo, viu? Dá uma conferida aí. Tá, beleza. Apareceu aí? Beleza, postar em Word, atividade prática, nota, falta de execução, beleza. Copec, colar 3 curvas, ok. Beleza. Tu viu aí que eu coloquei a tua nota, quanto que tu tirou, né? Era postar a foto e postar os gráficos, né? Sim. Isso aí. E tu viu ali como é que era o modelo, assim, do documento, ficaria bem parecido com esse aqui, né? Ó. Bota ali, ó, a fotinho do cara fazendo, né? E postar a curva de 40, curva de 80. Bem simples, né? Bem simples. Nada muito sofisticado, mas daí é aquilo. Se o cara já não botou essa aqui, já perdeu 0,2. Se o cara botou incompleto, já perdeu 0,4. E assim, né, perde a notinha. Então tá. Bom, agora sim, né? Fechamos então a P1. Tá com a tua notinha aparecendo aí no Web Aluno? Apareceu lá? Agora eu acho que ela já está completa, porque eu tinha visto que estava só a nota de 1. Isso, agora confere aí, vê se está tudo ok, porque se tiver tudo ok contigo, deve estar tudo ok com os demais. Conferir aqui. Tá ok. Tá certo. Tá ok. Então tá. Bom, então, dando continuidade, né, a esse conteúdo que a gente está vendo agora, ele também vai estar dentro da objetiva de AP2, tem as datas lá, né? Então, assim, ó, só vamos alinhar rapidinho aqui, ó, só para a gente não se perder, né? Ó, temos aqui, organize-se, né, conforme o calendário. Então, hoje, dia 28/4, tá? Tá aberto a entrega do AP2, que é o relatório virtual, né? Então, tu tem do dia 5 até o dia 12 para entregar o relatório virtual. Ok? Claro, daí tu vai me dizer, professor, mas tem uma atividade para entregar hoje. Sim, tem uma atividade. O relatório virtual vale 1 ponto e essa atividade vale 1 ponto. É uma atividade bem simples, é fazer uma síntese do capítulo 1, 2 e 3. Ou seja, eu estou dando nota para vocês estudarem, correto? Sim. Ou seja,
o que é, entre aspas, uma obrigação do cara ler o capítulo 1, 2 e 3, eu estou pedindo para vocês fazerem uma síntese e isso vai valer, então, um ponto, tá? Que é a entrega que tem que ser feita aí até o dia 5, né? E daí, no dia 5, abre o relatório virtual e fecha no dia 12. E no dia 19 é a objetiva, tá? Daí a nossa próxima aula é no dia 16/6, que é para nós fazer a revisão para a AS. Sim. Perdão, tem a aula 5 aqui, que essa aqui vai ser síncrona. Vamos dar uma conferida, ó. Na semana que vem, no caso? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui vai ter uma síncrona. Semana que vem, isso aí. Tá? Semana que vem tem síncrona, daí é objetiva. Daí aqui é a revisão no dia 16, que daí ela é síncrona. E daí aqui, né, tem a revisão para quem pegou o exame, né? Tá, uma pergunta. Esse relatório virtual, que é justamente a síntese do capítulo 1, 2 e 3. Não, a síntese do capítulo 1, 2 e 3 é uma atividade. O relatório virtual vai ser aberto semana que vem. Ah, tá. O relatório virtual não abri ainda, ó. Tá fechado, tá vendo que tá fechado aqui, ó? Eu só vou abrir semana que vem. Perfeito, tá. Para hoje é isso aqui, ó, que vocês têm avaliação AP2, 1 ponto. Ó. É autoestudo, parte 1, 2 e 3. Abriu dia 14, semana passada, e fecha semana que vem. Mas espera aí, esse daí é que é justamente essa síntese. É a síntese que eu vou estar apresentando para vocês hoje, né? Mas já estava aberto. E o relatório virtual vai ser semana que vem, ó, que eu vou abrir. O relatório virtual é só semana que vem que abre. Tá. Ó, o relatório virtual abre no dia tá aqui, ó. Eu não botei ainda a data que abre. Eu vou arrumar. Mas abre o relatório virtual, já vamos ver aqui, ó. O relatório virtual vai abrir no dia 5, semana que vem. Tá? Então, para hoje vai ter essa atividadezinha que já está aberta ali. E semana que vem abre outra para não dar confusão. Daqui a pouco tem 10 coisas para o cara entregar, o cara se perde, né? Tranquilo. Então tá. Então, isso aqui é conteúdo que a gente viu lá na aula 2, que ficou para vocês fazerem, né, o preenchimento da tabela. Então, todo o princípio que eu utilizo com vocês são... Porque o que acontece? Como o conteúdo termodinâmico é um conteúdo um pouquinho difícil, é importante que vocês sempre tenham a memória de cálculo. E o Excel ele permite isso, né? Então, a gente tem os dados aqui da pressão de saturação do componente 2, pressão de saturação do componente 1. E aqui nós temos uma variação da pressão de saturação do menos volátil até o mais volátil, certo? Então, o que acontece? O X1 a gente calcula, né, através da equação de Raoult, o Y1 também. Daí, lembrando que x1 menos 1 vai dar o x2 e o y1 menos 1 vai dar o y2. E aqui, né, nós vamos calcular o F1. O que é o F1 e o F2? Assim como nós temos o coeficiente de atividade, aqui nós vamos ter o ponto de fulgor, ou seja, é a condição, é um coeficiente, né, na qual nós temos o quê? A passagem da fase líquida para a fase vapor. Daí aqui nós temos o equacionamento para gama. Quem é gama? Gama nada mais é o coeficiente de atividade, né? Então, com base nessas informações aqui, né, que a gente completou das tabelas, a regra Lewis-Radal nada mais é o que? É essa reta que nós vamos ter
do ponto que faz a divisão, né, do sistema. Então, aqui, como é que a gente calcula a pressão de saturação? Utilizando a equação de Antoine, né? Como é que é a equação de Antoine? Ou é o logaritmo, né, da pressão de saturação, ou é o inverso, né? Para a gente ter a pressão, é exponencial elevado, né, que é o inverso do logaritmo natural. Como é que a gente obtém esses dados aqui? Né? Eles podem ser obtidos, né, experimentalmente ou através de cálculo, utilizando a equação de Raoult. Aqui, para nós calcularmos a fugacidade, que é o que eu falei né, comentei com você, a fugacidade está lá na parte 2, né, da aula 2, onde a fugacidade é a composição da fase de vapor vezes a pressão. A regra de Lewis-Radal, né, que nada mais é do que a definição onde nós temos, né, composição de 0 a 12,3, mas para que a gente construa a curva, onde nós tivermos x1 igual a 0, x2 vai ser 1, e x1 igual a 1, x2 então vai ser 0. Então, dentro dessa lógica que a gente vai definir a reta, que é essa reta aqui, ó, de 0 ao máximo. Então, aqui a gente obtém pontilhado através da regra Lewis-Radal, né? E aqui em azul nós temos a fugacidade. Então, aqui nós estamos comparando que pela regra de Lewis-Radal a gente consegue ter uma proximidade muito grande, né, para o cálculo de fugacidade com relação à composição do 1 e com relação aqui à fugacidade do componente 2 com relação à composição do 1. Ou seja, é um dado, né, teórico que compara, né, com regras que vão te ajudar a compreender termodinamicamente como isso se dá. Tá? E dentro dessa lógica, né, o que a termodinâmica procura? Por meio de equações, cálculos, né, prever o comportamento termodinâmico das misturas. A aplicação, né, da lei de Henry e da regra de Lewis-Radal, então, permite que a gente faça a avaliação, então, desse sistema. Então, pegando os dados lá da tabela 1, a gente utiliza esses valores aqui do X1 e do F1, ó, utiliza para quê? Para aplicar a equação de Henry, né, onde nós vamos ter os valores definidos, né, que vão servir para que a gente possa identificar através da equação de Gibbs do Ham, né, a validade dessa regra. Ou seja, termodinamicamente é viável, né, em termos de energia, ganho ou perda de energia. Então, nós temos aqui esse desvio, que é um desvio positivo, porque FI versus X1 está acima de Lewis-Radal. Então, isso mostra que, através, né, da regra de Henry, é possível, então, confirmar esse desvio e obviamente, através de cálculo, comprovar, né, que ele é estável. E o coeficiente de atividade, por último aqui, que foi apresentado, né, como é que se calcula ele através da equação, e ele é baseado em dados práticos. Veja, eu estou repetindo o que eu já falei antes, né? Isso aqui foi a base do trabalho. Na realidade, o modelo que trabalha o coeficiente de atividade é o modelo NRTL. Então, por que o modelo NRTL é mais próximo do que o modelo de Raoult? Porque ele utiliza, né, para a obtenção dos valores, dos dados, ele utiliza dados práticos, né? Então, para o cálculo do coeficiente. Bom, aqui, então, a gente
né, tá avaliando, comparando, né, teoricamente, termodinamicamente, através dessas equações, avaliando a fugacidade, né, que foi uma equação, né, apresentada há pouco para vocês. Então, sob o ponto de vista molecular, né, olhando o clorofórmio, olhando a molécula da acetona e olhando a molécula do metanol, né, o que faz com que eles tenham, né, diferentes pontos de ebulição, né? Então, tem a ver, né, com a característica, né, da fugacidade. E a constante de Henry, né, proporciona essa visualização. Tá? Bom, finalizado, então, o exemplo 2, que foi o Excel, que foi disponibilizado lá na aula 2, tinha o exemplo 3, que era para quê? Para você aplicar, né, também, né, no cálculo para a energia livre, avaliação da energia livre dos sistemas. Então, aqui a gente já validou isso aqui, tranquilo, lembra? Então, como é que se calcula a pressão de vapor, né? Aqui dados experimentais, como é que se calcula a fugacidade, como é que se calcula o gama, né, que é o coeficiente de atividade. Então, logaritmo natural do gama, tranquilo, né? Então, tudo equacionamento. Então, essa planilha Excel está disponível lá. Diego, tranquilo, Diego? Deixa eu dar uma checada aqui. Diegão, tá por aí, Diegão? Estou aqui, prof. Cara, tranquilo, é complexo, é um pouquinho complexo, né? Mas está dando para assimilar ou não? Não está dando, tá dando. Pelo material que o senhor deixou, a gente consegue acompanhar. Que foi o que eu usei até para responder a prova, porque só pela aula, assim, o senhor vai explicando, mas a gente tem que puxar muita coisa da base, né? Daí, tipo aqui, ó, tu vai pegar o exemplo 3, ó, tu vai abrir ele, que nem eu tô abrindo aqui, ó, ele tem toda a base de cálculo. Então, quando tu clica, o que é o logaritmo de gama? Se tu clicar aqui, tu vai ver, ó, logaritmo de gama. Quem é gama? Tá aqui, ó, gama 2 tá aqui. Então, tu vai tendo a base de cálculo e com base nessas informações, depois, ó, tu vais obtendo as curvas que vão te dar o entendimento do que a teoria que está escrita está explicando, né? Mas qual é o princípio desse monte de equação, desse monte de confrontamento de informações? É buscar a validação, né, dos métodos em termos termodinâmicos, né? Por exemplo, eu consigo resfriar. Vou dar um exemplo, né, do porquê que é importante a termodinâmica. É possível eu congelar a água sem que a água perca calor? Termodinamicamente não é possível, né? Ou seja, se eu não retirar calor da água, eu não vou conseguir congelar ela, né? Então, o que me comprova? Isso na prática eu sei que é assim, mas existe alguma base teórica que vai me mostrar, e daí entra os cálculos da energia livre de Gibbs, né, que leva em consideração a entropia, leva em consideração, né, as propriedades termodinâmicas, né, a cinética, para que a gente possa, né, tá recebendo essas confirmações aí, tá? Então, essa parte mais maçante, né, então tem a base de cálculo, né, daí aqui a gente tem os dados experimentais que geram o gama, que geram aqui, ok. Então, com base nisso, a gente aplica para encontrar os valores de A21 e A12. Né? Esses valores de A21 e A12 é os que vão estar validando, né, a questão dos nossos coeficientes de atividade. Então, o objetivo é encontrar uma equação
que forneça uma correlação adequada dos dados. Embora os pontos da figura 4 para G, R, T, 1, 2 se mostrem espalhados, eles são adequados para definir uma linha reta, onde traçamos a linha de tendência, foi obtida a equação. Então, o que a gente tem? Uma série de dados aqui, né? Esses pontos aqui todos vão gerar esses pontos, onde com uma linha de tendência nós chegamos a essa. E é essa equação, então, que vai ser a definição dessa, né, da equação GRT, né, que vai nos permitir identificar termodinamicamente essa situação. Daí que a gente tem um arredondamento, né, dessa mesma equação. Arredondou, nós vamos chegar nessa questão. Então, normalmente, mas não sempre, o coeficiente de atividade, a diluição infinita, é um valor extremo. Assim, G é positivo, energia livre de Gibbs, implica coeficiente de atividade maior do que a unidade. E G é negativo, implica coeficiente de atividade menor do que a unidade. Pelo menos na maior parte da faixa de composição. Então, o exemplo 3 do caso apresenta uma mistura binária de G positivo e coeficiente de atividade maior do que a unidade. Então, aqui a gente demonstra como é que seria a avaliação, né? Esses são os valores utilizados para aplicação no estudo ELV, ou seja, equilíbrio líquido-vapor, baseados em dados práticos. Então, com base nessa informação, lembra que vocês tinham um valorzinho lá de A1 e A2 para o cálculo do coeficiente de atividade? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, que foi a aula prática, ó. Gabarito, aula prática 1. Ó, aqui aqui foi direto, ó. Aqui já tá incluído. Onde aparece a necessidade é lá no exemplo 2. Esse aqui já estava, o valor já estava dentro, aqui. Ó. Fugacidade. Aqui tem o gama, ok, que é igual o que a gente viu agora no exemplo anterior. Aqui foi a base que a gente utilizou agora. Ah, tá, desculpa, não é aqui, tá dentro do artigo. Agora que foi o artigo que a gente utilizou para atividade prática. Aqui, aqui, ó. Então, de onde é que saiu aquele A1 e A2, ó? Aqui, ó. Aqui ele fala a mesma coisa. O G, né? Livro de Gibbs, bababá. Ó, método Raul, método NRTL. Ó. A12, A21. Então, esse valor A12 e A21, ele te dá aqui, ó. A12, A21. A12, A21. Certo? Daí aquilo, conforme muda a temperatura, vai mudar esses valores. Né? Então, se a gente for comparar aqui, ó, nessa condição desse exemplo que nós vimos aqui, que foi esse exemplo, ó. São tudo um exemplo, tá vendo? Ó? A gente obteve, ó, então, um exemplo modificado de Smith, onde dados de equilíbrio líquido-vapor de dietilcetona e hexano a 65 graus são apresentados nas 3 primeiras colunas da tabela 4. E objetiva-se, através desse, obter a regressão linear partindo da equação 9 e dividindo a energia de Gibbs em excesso,
pelo produto da composição da fase líquida e assumindo que o logaritmo natural dos coeficientes de atividade são constantes em qualquer aplicação particular, A21 e A12, chegando à equação 14. Então, isso aqui tudo foi a proposta. Mas, tu vê, a 65 graus, com essas composições, nós tínhamos, então, um A21 de 0,7 e um A12 de 1,35. Aqui, já, para estas substâncias, que era o álcool alílico e a acetonitrila, tu tem um A12 de 0,45 e um A21, que aqui ele está como tal, né? 21, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Sim. É a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito, só que aqui ele vai falar de tal, né, ao invés de estar falando de A, como eu coloquei aqui, tá? Bom, então, tendo compreendido isso, né, validado aí esses conceitos, eu acho que foi bem fechado, a gente viu isso na prova, nós vimos isso no relatório virtual, fizemos um bom fechamento. Então, a gente ingressa agora no conteúdo do capítulo 3, que a gente vai finalizar ele na semana que vem, dia 5. Tá? Então, semana que vem a gente tem aula e é a nossa última aula antes da avaliação de AS. Né? Então, o foco de hoje é já fazer com que vocês revisem o conteúdo dos 3 capítulos para que a gente possa, daí, na semana que vem, fazer esse fechamento. Mas, assim, a gente viu, né, que a importância que nós temos na questão do equilíbrio líquido-vapor é para quê? Para que a gente possa, né, quando tivermos mistura, entendermos qual é a composição que a gente tem ali, né, desde que a gente conheça, né, qual é a temperatura, qual é a pressão do sistema, né, e qual era a composição de partido. Mas, dentro dessa linha, nós vimos a importância, né, de constantes termodinâmicas, como o potencial químico, como a fugacidade e o coeficiente de atividade, onde a gente viu que, seja, né, por meio de uma lei mais simplificada, que foi a lei de Raoult, né, ou Raoult modificado, para que a gente pudesse, então, estar utilizando dados práticos e comparando esses dados práticos com a teoria para que a gente pudesse chegar, então, a um modelo mais próximo da realidade, né? Nós daí chegamos na extensão da lei de Raoult modificado, que é o NRDE. Tá? Então, em cima disso, né, em cima dessa linha, nós vamos entender a formulação gama-φ, né, do equilíbrio líquido-vapor. Tá? Então, a lei de Raoult modificada inclui o coeficiente de atividade para levar em conta as não idealidades da fase líquida, mas é limitada pela consideração de fase-vapor ideal. Isto é superada pela introdução do coeficiente de fugacidade da fase-vapor. Então, a formulação gama-φ reduz a lei de Raoult, né, quando φi é igual a gama-i, que é igual a 1, e a lei de Raoult modificada, onde φi é igual. Então, a aplicação sistemática da equação 6 do capítulo 2 para FI e a equação 1 e 2 depende, então, da disponibilidade da correlação de dados, a partir dos quais possam ser obtidos, né, valores para pressão de saturação do componente 1, φ1 e gama 1, tá? Que é aquilo que a gente já trabalhou. E aqui a equação de Antoine. Né? Então, dentro dessa linha, né, essas expressões... Pode falar. Não, tá tudo bem. Eu estou só reabrindo o livro aqui. Perfeito. Então, a equação 4, né, ela traz, então, essa relação, né, a pressões moderadas, a expansão viral
com 2 termos é normalmente adequada para cálculo de propriedade e os coeficientes de fugacidade obtidos, então, pela equação 4. Então, é aquilo. Lei de Raoult, a baixas pressões, moléculas simples, ele tem uma aproximação boa da realidade. Mas à medida que a gente tem pressões maiores, né, temperaturas maiores, né, a exemplo da moderada, a gente precisa, então, modificar o Raoult para que a gente possa ter essa equivalência. Então, aqui, né, nas definições que a gente já viu, falamos já de ponto de bolha, ponto de orvalho, né, graficamente falando, o que nós vamos ter, né, na definição de ponto de orvalho e ponto de bolha, né? É aquela pressão ou temperatura na qual nós temos, então, o desprendimento de bolha, no caso, quando passa do líquido para o vapor, e o outro, quando passa de vapor para líquido, então, nós vamos ter a condição de orvalho. Então, da mesma forma, o que nós temos aqui? Né? A partir de um sistema, é possível gerarmos dados para o exemplo 1. Então, a gente determine a temperatura de bolha do sistema constituído. Então, tu tem uma composição 1, 2 e 3, N-hexano, etanol, metilciclopentano e benzeno. Então, tem 4 componentes aqui. Lembrem-se, X1, a soma, quando eu digo X1 mais X2 é igual a 1, tá? Isso é para quando eu tenho um componente binário. Aqui, quantos componentes eu tenho nessa mistura? 4. Então, a soma desses 4 aqui tem que dar quanto? 1. Da mesma forma, a fase vapor. Então, o que nós temos aqui? Uma mistura líquida. Tá? Essa mistura líquida, né, está a uma pressão de 1 atmosfera e, sendo a fração molar da fase líquida, apresentada na tabela 1, e os parâmetros para a equação de Antoine, em Kelvin, né, e a pressão em atmosfera. Então, esse exemplo aqui está sendo trabalhado, tá, no Excel 1 da aula de hoje, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, na aula de hoje, deixa eu botar aqui, tem um Excel, ó, esse Excel aqui, tá? Então, vocês podem baixar ele, ele tem esse Excel trabalhadinho aqui para que vocês possam em casa exercitar. Então, o que nós temos? Essas informações, então, temos a composição de 1, a composição da fase vapor experimental, a temperatura de saturação com base na equação de Antoine, ou seja, o B1, o A e o C1 são diferentes para cada um dos componentes. Lembra, pessoal? Cada componente, N-hexanol, etanol, metilciclopentano, benzeno, cada um desses componentes terá... A gente pode determinar a pressão de saturação ou a pressão de vapor utilizando a equação de Antoine. O que diferencia de um para o outro? As constantes A, B e C. Tá? Então, essas constantes para a equação de Antoine, elas vão ser diferentes, tá? Então, aqui, ó, se a gente pegar... Ó, tá aqui os dados, ó. Isso aqui tudo são dados tabelados, tá, pessoal? Então, de onde é que eu tirei isso aqui? São tudo dados tabelados. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tirei de qual livro? Do livro do Smith. Tá? Esse livro, Smith,
Nós temos ele, eu acho que na biblioteca virtual. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui. Minha biblioteca. Ixi, deixa eu lembrar. Vocês lembram? É o CPF. Vamos ver se eu lembrei. Lembrei. Entendi. Eu não gosto de abrir aqui. Não gosto de abrir no Canvas. Deixa eu ver se eu consigo entrar direto aqui. Aí tu pega direto a minha biblioteca. Eu tenho um aqui direto, ó. Puta, onde é que tá? Puxa vida, onde é que tá? Vamos pelo autoatendimento aqui. Aqui tem. Aqui a minha. Ó, tem a biblioteca virtual também, que é a Person. Está ativa também. Ó. Daí depois que tu faz o login lá. Essa minha biblioteca eu nunca consegui acessar, mas essa da Pearson, sim. Ficou 3 aqui. Eu não me lembro, acho que só tem na biblioteca tem esse livro. Mas eu acho que é na física. Deixa eu ver aqui, tem. É Schmidt, né? Oi? Schmidt, né? Smith. Aqui, ó. Smith. Smith. Achou? Foi, já tinha colocado Smith com não Smith. Tem ensaios estáticos, economia, deixa eu ver, categoria. Smith. Aqui. Aqui nessa aqui não tem, que é a biblioteca virtual. Vamos ver na. Eu quero biblioteca virtual, eu quero a outra, que é a minha biblioteca. Agora, poxa, mas eu já loguei, cara. É o CPF e a tua data de nascimento, né? Aí, agora sim, entendi. Pesquisar Smith. Puta que sacanagem. De materiais. Fundamento de engenharia e ciências materiais. Aqui, ó, esse aqui, ó. Introdução à termodinâmica da engenharia química. Esse aqui. Pode ser que as páginas estejam um pouquinho diferentes, porque esse aqui ele é mais uma versão mais atualizada, mas é esse aqui mesmo, tá? Então é termodinâmica aplicada em engenharia química, né? Então tá dentro desse livro aqui, ó. Até se a gente olhar aqui, ó, no referencial,
É bom assim, cara, porque é pouco conteúdo que a gente acaba podendo colocar no livro. Então, vocês, assim, que têm essa missão aí de ter que, né, estudar termodinâmica, é interessante o cara se aprofundar um pouquinho mais, né, dar uma estudadinha a mais. É sempre muito bom, ó. Aqui, ó, Smith, Joy, Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Ó. Só que na época que eu fiz, ó, era 2001 a versão que eu usei. Esse aqui já é que versão? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu... Aqui... Esse aqui... E tem na biblioteca física também, tá? Ó, esse aqui é 2020, ó, bem mais atualizado, né? Quer dizer, assim a gente espera, né? Ó, equilíbrio de fases, ó, é esse capítulo que a gente está estudando, ó. A questão do aplicação termodinâmica do processo, propriedades termodinâmicas, segunda propriedade, onde é que tá? Ó, equilíbrio de fases, equilíbrio de reações químicas, ó, equilíbrio de fases e introdução. Então, introdução à termodinâmica aplicada em engenharia química, basicamente a gente vai do capítulo 12 até o capítulo 15. Do 12 ao 15. Isso é o que contempla o conteúdo dessa disciplina aqui. Bom, então, Diegão, voltando lá, vamos de novo, não vamos nos perder o foco, né? Então, isso daqui, a gente aplica a equação de Antoine, obtém as temperaturas. Com essa temperatura, a gente pode obter a pressão de saturação, né? Através da equação apresentada, que é a equação 14, se eu não me engano. Aqui, ó, a equação 10A e 10B. Ó, então, a gente obtém Y1, a gente tem Φ1 é um dado. Pressão, a gente tem. Pressão é 1 atmosfera. X1 a gente tem. Gama 1 a gente tem. Então, aplica, nós vamos ter, então, as pressões de saturação calculada, levando em consideração gama, Φ e a pressão. Então, com essa pressão de saturação, nessa condição de temperatura, nós chegamos, então, à pressão de saturação da espécie 1, né, onde a gente vai ter o dado aqui, ó, obtido a partir daqui, e a temperatura, né, equivalente à resposta da pergunta, né? Então, a gente determina. Então, o valor experimental para a temperatura de bolha do sistema apresentado foi de 334,85 graus, assim, pela simplificação e sequência de cálculos apresentada pela formulação, utilizando a espécie, né, escolhida arbitrariamente, o erro foi de 0,73% experimental. Então, o que acontece? Tu propôs um exercício teórico e tu tinha um dado prático. O dado prático era esse aqui, ó, que tu tem o dado experimental é que a tua temperatura de bolha dessa mistura com essa composição era 334,85. Porém, através da base de cálculo, que foi toda apresentada a partir da formulação gama-φ, né, a gente viu que o erro foi de 0,73%. Então, o dado teórico ficou um pouquinho acima do dado prático. Então, é como eu disse para vocês. Por que a termodinâmica deixa o cara bem louco? Porque os caras metem uma porrada de cálculo para confirmar teoricamente dados experimentais. Essa que é a loucura, né? E o nosso foco aqui é identificar composições, pressões, temperaturas de misturas, tá? Dentro de um equilíbrio líquido-vapor. Bom,
Por fim, né, já está encerrando a nossa aula, né, o equilíbrio entre fases. Então, aqui é apresentado, né, de que maneira, por meio do potencial químico, né, nós podemos avaliar esse equilíbrio. Então, seria uma propriedade a mais que nós vamos estar utilizando, né, que seria o potencial químico como meio para avaliação, né, do equilíbrio entre fases, onde o potencial químico vai ser, então, um dos responsáveis para explicar o porquê que, por exemplo, vou dar um exemplo, por que água e óleo não se misturam. Então, um dos motivos tem a ver, o potencial químico explica. Então, aqui mostra uma variação de temperatura e uma variação de composição, onde nós temos uma curva, um diagrama, temperatura, composição, onde apresenta o quê? Um diagrama de fases. Dentro desse meio círculo aqui, dessa parábola invertida aqui, ó, nós temos o quê? Onde a mistura apresenta duas fases. E na parte de fora, somente uma fase. Então, o que a gente vê? Com composições aí até 20% de nitrobenzeno e água, hexano e nitrobenzeno, eu consigo ter uma mistura homogênea. Acima de 20%, 25%, 30%, 40%, 50% de nitrobenzeno com hexano, eu já tenho duas fases. E quando eu tiver, né, acima de 85%, 90% de nitrobenzeno com hexano, a gente tem, então, novamente uma mistura homogênea. Então, como é que a gente vai justificar esse comportamento prático? Então, a intenção aqui, né, um outro exemplo, né, água e trietanolamina, mesma dinâmica. Então, a gente vê, ó, que aqui a temperatura ela é determinante, né, com relação à separação das fases. Então, a baixas temperaturas, água e trietanolamina são miscíveis, ó, completamente miscíveis. Agora, à medida que vai aumentando a temperatura, eu consigo separar. Aqui tem um dado interessante. Por exemplo, eu posso utilizar a temperatura para separar as fases, né? Então, aqui é o exemplo típico, ó. Então, basicamente, quando eu tenho duas fases, é isso aqui, ó. A água e óleo, aqui uma mistura de solvente com outro solvente separados. Olha que interessante esse aqui, ó, né? Água e nicotina. Então, a gente tem aqui, ó, uma temperatura mínima e uma máxima. Isso quer dizer o quê? Que abaixo de 61, água e nicotina são miscíveis, acima de 210 também. E entre essas temperaturas eu vou ter dependendo, obviamente, da composição, da quantidade de nicotina na água, eu vou ter duas fases. E aqui, então, como eu falei, então, ok, beleza, isso eu vejo na prática. Mas como é que eu vou teorizar isso aí? Como é que eu posso prever se a composição A, B, misturada, em algum momento vão formar uma, duas, três fases? Então, aqui a gente tem uma definição, a equação 14, que nos apresenta o seguinte, que eu tenho, então, F', que é o número de variáveis além da pressão. O que eu tenho de variáveis além da pressão? O número de componentes e o número de fases no sistema. Um exemplo, se o sistema apresenta dois componentes e uma fase, então, dois componentes e uma fase. Serão necessários duas variáveis para determinar a fase em que se encontra a mistura. Por exemplo, a temperatura e a composição. Se o sistema apresenta dois componentes e duas fases, então, dois componentes e duas fases. Então, 2 menos 2 mais 1. Então, isso significa que uma única variável é suficiente para que eu determine, né,
determina, uma variável é suficiente para determinar a fase, né? E por fim, então, vocês compreenderam ali que essa regra aqui, então, ela serve, né, para que a gente possa avaliar a situação do número de fases que a gente vai ter uma determinada mistura. Mas, professor, deixa eu perguntar uma coisa, rapidinho. Pode falar. Volta lá para esse último gráfico que aparece, isso daí. É só para usar como ilustração para o meu questionamento. Esse ponto em que existe essa transição de uma fase para que a mistura, o sistema, ele se transforme em 2 ou 3 fases e por aí vai, esse ponto exato, a proximidade dele, poderia ser útil para prever se vai ser gerada uma emulsão ou não? Aqui todo o foco de nós compreendermos isso aqui, Diego, é para quê? Quando eu tenho 2 fases, tudo vai depender do que tu quer, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho nicotina misturada com água. Então, de que maneira eu vou separar a nicotina da água? Uma das maneiras que pode ser por meio da immiscibilidade de uma na outra. Okay. Mas, por exemplo, pode falar. Ok, não, eu entendi. A ideia é justamente identificar esse ponto onde a gente separa materiais. Exato. Mas se eu quisesse, por exemplo, chegar num ponto de transição em que ele fosse facilmente separável, né, que ele tivesse um comportamento dúbio. Por isso que eu perguntei a questão da emulsão. Já que a emulsão, ela brinca meio com isso, né? É que a emulsão é o seguinte, ó, né? Tu emulsionar óleo em água, por exemplo, o que tu precisa para isso? Né? Para te ter essa emulsão, tu precisa utilizar um emulsificante. O que é emulsificante? Normalmente é um tensoativo. Uhum. Então, esse emulsificante, ele quebra ele, digamos assim, ele reduz a repulsão entre os materiais. Sim. Criando o quê? Criando um ponto de ligação entre a fase A e a fase B. De tal maneira que não exista mais essa repulsão, essa força, essa energia, esse potencial químico, ele é reduzido, entendeu? Uhum. Então, a emulsão é um exemplo, né, de tu solubilizar óleo em água, por exemplo. Né? Mas não é que tu solubiliza, tu emulsiona o óleo na água. Mas visualmente tu enxerga uma fase só, né? Então, para te separar essas fases, tu teria que quebrar essa emulsão, né? E daí eu pensei mais no caso por exemplo, de espumas. Em que normalmente tu tem um componente gasoso e tu tem um componente líquido que é viscoso, mas que não necessariamente é apolar, né? No caso da espuma, o próprio fato da tensão superficial vai ser, então, afetado, né? Então, o que acontece? O tensoativo, ele tem uma capacidade de formar o que é filmes, né, em água, e esse filme acaba retendo esse gás, né? Que é quando a gente tem o crescimento da bolha. Né? Mas qual é o objetivo do tensoativo? É modificar a tensão superficial da água. Uhum. Da água ou de qualquer outro componente. Eu estou usando a água como exemplo. Né? Mas, sim. Então, por exemplo, né, a formação da espuma, ela se dá em função disso, né? É um meio. Por exemplo, é que nem aquele fato, tu tem água e tu tem uma agulha, né? Pela tensão superficial, aquela agulha sobre a água, ela não decanta, porque o peso da agulha sobre a água não é suficiente para romper a pressão, né? Que é o que caracteriza aquela tensão superficial, que é são as ligações intermoleculares da água, né? Aquela ligação é tão forte, as moléculas ficam tão unidas que elas impedem a penetração da pata do inseto ou de uma própria agulha.
Agora, a partir do momento que tu bota o tenso ativo ali, o que ela vai fazer? Vai quebrar essas forças, né? Vai criar uma ruptura. E automaticamente, o que acontece com a agulha? Ela cai, né? Mas, veja, isso são componentes que vão, então, afetar essas propriedades que a gente está avaliando. Tá bom? Tranquilo. Cara, ficou pendente a questão do equilíbrio em reação química, tá? Dá uma lida, mas a gente tem mais uma aula para a gente revisar, tá? Tente dar uma lida lá, né? Vamos à prática, confio no seu potencial, siga o livro. E na aula que vem, que é a semana que vem, a gente vai passar por esses exercícios resolvidos, tá? E o que fica, então, de atividade? A síntese, né? O autoestudo do capítulo 1, 2 e 3. Tem que entregar daí até o dia 5, tá? Tá. Feito, então, Diego. Perfeito. Assim que a gravação aqui ficar disponível, já atualizo ali no site, tá, meu amigo? Deixa eu tirar uma dúvida, a questão rapidinho antes de você desligar. O formato de entrega desse autoestudo, ele pode ser, por exemplo, com forma PDF. de mapa mental? Não, tudo bem. Vai ser em PDF, Pode. mas tem que ser em texto escrito, tipo assim, corrido, Não. pode ser mapa mental, pode ser... Da maneira que tu achar que vai ficar bom para ti. É um autoestudo, cara. É da maneira. Se mapa mental para ti funciona, manda um mapa mental. Para mim não tem problema nenhum. Beleza, então. É algo para ti exercitar, para ti estudar. Essa que é a intenção. Beleza, tá ótimo, professor. Valeu, meu Obrigado. amigo. Grande abraço aí. Valeu, obrigado pela presença. Tchau, tchau.